Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Estamos aqui novamente para trazer a palavra de Deus para os irmãos, estudar um pouco da palavra de Deus e não podemos fazer isso da maneira normal aí na igreja, então a tecnologia consegue nos ajudar. E hoje nós vamos falar de nanotecnologia. Quem aí conhece o que é nanotecnologia? Nanotecnologias, irmãos, é a ciência que estuda a manipulação de matérias numa escala atômica ou molecular, conhecida como escala nanométrica. A nanotecnologia, irmãos, consegue fabricar coisas muito pequenas. Só para você ter uma ideia, os japoneses conseguem fazer, através da nanotecnologia, chips de armazenamento de dados da espessura de um fio de cabelo ou uma câmera de filmagem na ponta de uma agulha. Só para vocês terem uma ideia, um metro tem 100 centímetros. 100 centímetros tem 1 bilhão de nanômetros. É algo assim extremamente pequeno. Ó, a espessura de uma folha de jornal. Imagine a folha de um jornal. E a espessura de uma folha de jornal tem 100 mil nanômetros. Eu fico imaginando a capacidade do ser humano de fabricar coisas incríveis, né? A nanotecnologia mesmo é algo incrível, assim, consegue fabricar coisas muito minúsculas, que muitas vezes só consegue enxergar através de um microscópio de alta intensidade. Então eu fico imaginando qual seria a tecnologia de Deus, irmãos? Como que Deus armazena os seus dados? Como que Deus sabe todas as coisas, né? Porque uma coisa eu garanto para vocês, que Deus sabe todas as coisas, vê tudo e ouve tudo. Neste mundo existe bilhões de pessoas, bilhões e bilhões de pessoas nesse mundo. E a tecnologia que Deus usa, ele consegue saber cada pensamento de cada ser humano. Ele consegue saber cada passo, ele sabe tudo sobre todas as pessoas. Bilhões de pessoas. É por isso que tem texto bíblicos, irmãos, que diz que lá no céu a gente não consegue mensurar a grandeza celestial, né? A tecnologia que Deus deve usar deve ser realmente incrível. Então Deus sabe todas as coisas. Nada fica escondido aos olhos de Deus. Tem um texto bíblico, aqui está a minha Bíblia, e tem um texto bíblico que diz o seguinte, eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ok? Acompanhe aí. Antes que, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te construí profeta às nações. Irmãos, antes de seu pai e sua mãe te formar, Deus já te conhece. Deus já te conhecia, irmãos, porque Deus sabe todas as coisas. E como eu já disse, nada, absolutamente nada fica escondido aos olhos de Deus. As suas ações boas e também as suas ações más. E, irmãos, todo pecado, toda coisa ruim que você faz para você ou para alguém, ou em detrimento à vontade de Deus, tem uma consequência, tá bom? Todo erro tem uma consequência. Tem uma história bíblica que está lá no livro de Samuel, que todos nós conhecemos, é a história de Davi e Betseba, que é uma história que ilustra bem essa situação. Davi era um homem de guerra, um homem de batalhas, um homem que defendeu o povo de Israel contra os amalequitas, contra os filisteus, que queriam escravizar ali o povo de Israel. E nós sabemos que o povo de Israel era um povo que eram para ser as testemunhas das coisas que Deus queria que todas as outras nações aprendessem sobre o verdadeiro Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a adoração perfeita que Deus sempre quer de nós seres humanos, criaturas de Deus. Então, Davi sempre estava nas batalhas, mas em um determinado momento ele se encontrava ali no seu palácio e ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, que era, o nome dela era Betseba, né? Que era a esposa de um dos seus generais que estava em batalha. E Davi, um homem casado, com esposas, né? Enfim, olhou aquela mulher tomando banho, desejou aquela mulher, mandou trazer aquela mulher e possuiu aquela mulher. Ele cometeu um pecado do adultério. E aí, irmãos, aconteceu que essa mulher engravidou.
E agora essa mulher grávida, Betseba, grávida e esposa de Urias, que estava em batalha, Davi se viu em uma situação meio complicada. Aí ele teve uma ideia. Ele pensou, vou mandar chamar Urias para ir para casa, dormir com a sua esposa, coabitar com ela, e daí ele vai pensar que o filho que é meu é dele. E vai se resolver tudo. E ele planejou essa situação. Mandou chamar Urias e falou, Urias, você está cansado, irmão? Vai dormir com a sua esposa. E Urias falou, meu rei, eu jamais iria dormir com minha esposa sabendo que os meus soldados estão em frente de batalha. E Urias, com a sua hombridade, com um homem, né, de muito caráter, não foi, dormiu ali na frente do palácio. E Davi ficou sabendo que ele não foi para casa. Então planejou uma outra situação. Deu uma festa, chamou Urias, né, mandou ali dar muito vinho para Urias. Urias ficou embriagado e ele falou, Urias, agora vai para casa descansar. E Urias novamente não foi, irmãos. E Davi ali falou, ele não foi para casa. Então Davi planejou algo muito terrível para Urias. Ele escreveu uma carta para Joabe, que era um dos seus principais generais, o seu chefe dos generais. E ele escreveu uma carta para Joabe falando o seguinte, Joabe, coloque Urias em frente de batalha, porque geralmente os que estão de frente da batalha são os primeiros que morrem. E ele escreveu basicamente isso, irmãos. Coloque Urias na frente da batalha para que ele morra. E foi isso que aconteceu. Davi meio que deu a sentença de morte de Urias e entregou essa carta na mão do próprio Urias. E ele levou essa carta para Joabe, a sua sentença de morte. Entregou na mão de Joabe, Joabe leu aquela carta. Eu fico pensando o quanto Joabe deve ter ficado assustado. Urias, um dos seus principais combatentes, agora tendo que ficar nas primeiras fileiras de batalha. E isso aconteceu e Urias morreu em batalha. E Davi achou agora que estava tudo resolvido. Ele levantou um tapete enorme do seu palácio, varreu toda essa sujeira para debaixo desse tapete e cobriu. E agora falou, estou tranquilo, vou trazer Betseba, vou casar com ela, ela já está grávida, todo mundo vai achar que está tudo normal. E assim Davi fez. Só que nada fica escondido aos olhos de Deus. Toda essa lama de pecado que Davi construiu ficou aos olhos de Deus, irmãos, porque Deus sabe todas as coisas. E aí um profeta chamado Natã veio fazer uma visita a Davi. Davi tinha muita estima por esse profeta. E Natã falou uma história para Davi, ele contou o seguinte, Davi, meu rei, existe um senhor aqui nessas terras que tem grandes posses, tem muitos animais e ele queria dar um banquete para os seus familiares que chegaram de viagem para visitá-lo. E ele pegou um dos seus servos e pegou um único animal que esse servo tinha. Um servo humilde, um servo pobrezinho, que só tinha apenas um animal, que ele cuidava com muito carinho desse animal. E esse senhor mandou pegar o único animal desse seu servo para fazer o banquete para os seus parentes. E Davi ficou muito irado com essa história e falou, como pode um homem com muitas posses pegar um único animal do seu servo para fazer um banquete para os seus parentes? Esse homem é digno de morte. E ainda hoje mandarei matar esse homem. Natã olhou para Davi e falou, este homem é você, Davi. Aí Davi viu que o seu pecado foi escancarado, que ele não pôde esconder esse seu erro. E aí ele entrou em profunda depressão. E esse pecado, irmãos, trouxe consequências terríveis para Davi. Porque, como eu já disse, todo erro tem uma consequência. E assim aconteceu com Davi, irmãos. Ele teve esse erro de adultério e cometeu também um erro de assassinato, que trouxe consequências terríveis para a sua vida, né? O seu segundo filho matou o seu primogênito. E depois esse filho chamado Absalão, ele tomou o reinado de Davi por um período, escancarou as mulheres de Davi, sabe? Adulterou com as mulheres de Davi. Foi terrível essa situação que Davi se encontrou e ele colheu consequências terríveis do seu pecado. Porque todo erro tem uma
consequência, irmãos. Pode acreditar nisso. Todo erro precisa ter uma consequência. Para você sentir a consequência do seu erro e se arrepender. Porque arrependimento está intrinsecamente ligado à aceitação da consequência. E não colocar as consequências que você recebe na sua vida, você colocar essa culpa em Deus ou em outras pessoas. Não. Você precisa aceitar que as consequências que você tem na sua vida é em detrimento aos erros que você cometeu. Só que tem uma história também, essa história tem uma sequência muito bonita, né? Davi se arrependeu profundamente dos seus erros e Deus perdoa pecados, irmãos. Deus perdoa todos os seus pecados. Basta que você se arrependa e aceite as consequências dos seus erros. Davi voltou a ser o homem do coração de Deus, o homem de caráter, o homem do coração bom, o homem de paz, o homem de amor. E assim Deus faz com todos nós, irmãos. Deus perdoa os nossos pecados. E Deus, nos ama profundamente, porque nós somos filhos de Deus, irmãos. E eu quero dizer para você, irmão, que não importa quão longe você foi, não importa qual o pior pecado que você cometeu, não importa. Se arrependa dos seus pecados. Volte aos caminhos de Deus, porque Deus perdoa todos os seus pecados. E Deus te ama profundamente, irmãos. Dá, sabe, para ser feliz nesse mundo, amando a Deus e obedecendo aos mandamentos de Deus e se espelhando no caráter de Deus e ser semelhante a Deus no seu caráter, no amor, na compreensão. É disso que Deus espera de você, sabe, irmãos? Então aqui fica essa mensagem para você. E que você possa refletir nessa mensagem e que possamos, né, obedecer a Deus e amar a Deus profundamente, porque Deus nos ama muito, queridos. Fique com Deus. Feliz sábado para vocês, queridos. E que Deus possa abençoar sua família, possa abençoar seus filhos, seus entes queridos e a todos. Vamos terminar com uma oração. Fechamos os nossos olhos. Querido e bom Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida e pela proteção diária que o Senhor tem com cada um de nós. Queremos te pedir uma bênção especial a cada filho teu que neste momento está assistindo, Senhor, esta pregação e que ele possa ser abençoado, que seu Espírito Santo possa alcançá-lo em qualquer lugar que ele esteja, porque o Senhor está em todos os lugares, meu Pai querido. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por nos proteger neste mundo tão terrível, com tantas coisas ruins, com tanto desastre, Senhor Deus, e que esperamos a sua volta para nos fazer justiça e trazer o mundo sem choro, sem dor, um mundo de paz, um mundo de alegria, Senhor Deus. Abençoe a cada um de nós, é que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, amém.